Terceiro assunto, demissão do Controlador-Geral do Estado, o professor Luiz Felipe Ferreira. Aliás, um belo quadro, um cidadão de bem, que coordenou a transição administrativa do governador eleito Carlos Moisés em relação ao governo passado, Eduardo Moreira. Ele teve toda a coordenação. Foi ele que também comandou a reforma administrativa que veio a ser proposta por Carlos Moisés na Assembleia Legislativa, que, inclusive, aprovou a reforma, com alguns ajustes, é claro, e nessa reforma criou-se a Controladoria Geral do Estado, que veio a ser pilotada pelo próprio Luiz Felipe Ferreira. Pois muito bem, pediu demissão ontem à noite, como antecipamos com absoluta exclusividade no SBT News. Pois muito bem, só que tem o seguinte, isso ocorreu depois da controladora adjunta, que responde pelo nome de Simone Becker, ter se exonerado na semana passada. E depois dela, outros 8 comissionados também bateram em retirada. E agora o controlador. Então são 10. Praticamente fica às moscas a controladoria. Essa que é a grande verdade, que vem sendo muito questionada na CPI, na sociedade como um todo, por não ter controlado justamente essa operação dos respiradores e tantas outras. Passou batida. E o próprio Luiz Felipe, reconheceu isso em 2 presenças na CPI. Simone Becker iria ser sabatinada hoje e ficou para quinta-feira. Hoje tem o ex-secretário da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior, e mais um integrante da estrutura da Secretaria da Saúde. Então, o governador tem que reagir, tem que fazer uma ampla reforma no governo, porque ele está definhando, esfarelando. Ele já tem 2 posições a serem preenchidas. Casa Civil e CGE. Foram já 4 perdas de primeiro escalão, acrescentando Elton Zeferino e também Douglas Borba. E tudo leva a crer que a próxima cabeça a cair será do secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, dependendo aí das investigações, não mais do GAEC, que foi lá para cima, mas da CPI dos respiradores, já que a própria controladoria constatou que ele tinha conhecimento como adjunto à época de Zeferino da transação, coisa que ele negou na CPI quando lá esteve. E tem também uma divisão entre os acadêmicos que comandavam a CGE, tendo à frente o próprio Ferreira, e os auditores do Estado, que se sentiram um pouco alijados. Então, nesse momento, tem que ver se o governador vai continuar deixando na CGE um acadêmico, alguém de fora do governo, ou se vai, eventualmente cedendo às pressões, colocar um auditor. O quadro é muito conturbado, o governo vive um momento delicado e precisa encarar isso de frente. O problema é que o desgaste é brutal. Estamos ainda em período de pandemia, não podemos esquecer isso. Às vezes falamos muito mais das situações políticas, policiais e administrativas decorrentes da pandemia e não propriamente dela. Mas, infelizmente, esse é o noticiário, esse é o quadro. O governador tem 6 pedidos de impeachment tramitando em andamento na Assembleia. Ele se encontra numa situação extremamente delicada. Não é simplesmente preencher. Ele tem que colocar pessoas com visibilidade, com desenvoltura, com embocadura, com envergadura, para tentar virar o quadro e tentar recolocar o governo nos trilhos. Mas, nesse momento, o cidadão fica com o pé atrás. Mas, para lá, esse governo encontra-se num momento delicado, em termos até de continuidade. Então, o cidadão pensa 2, 3 vezes.
Mas não resta a menor dúvida, Fernando, que o momento das mexidas e, de repente, de uma ampla reforma para tentar virar o jogo é agora, sob pena do governo perder completamente a perspectiva de futuro. Essa que é a grande verdade.